Quando eu falo na questão da morte, por conveniência, é quando chegasse a um motivo que, assim, policial, ele é estigmatizado como se fosse o inimigo da sociedade, é marginalizado. Então, se esse momento tivesse, pela questão da imprensa, que realmente manipulou dados, manipulou informações, e queria conduzir o povo a um pensamento que não era real, e fosse conveniente operacionalizar isso, normal. Agora a questão é que não era, o momento não era o momento de fazer isso, também não ia acontecer isso. Pronto, fato. Tanto um lado como o outro tem razão, mas que havia snipers. A possibilidade, claro. Havia snipers em tudo que lugar, inclusive no Suquitão lá, na casa do cara, no Suquitão, tinha lá, eu vi 2 snipers. No TRE também? No TRE tinha, lá no Ministério Público, então tudo estava cercado. A questão, o pessoal invadiu a galeria do fundo, por baixo, o exército invadiu a galeria e ficou embaixo lá, então sentiu mesmo, tinha como passar. Exatamente. Então é uma forma de pressão para a negociação que culminou com a entrega de Prisco. Isso foi uma coisa maravilhosa, que eles, tipo assim, maravilhosa em termos de operacionalizar. Eles fizeram a parte dele, e Prisco foi muito consciente de dizer, olha, eu não vou sacrificar a vida dos meus colegas por mim, eu vou me entregar. O movimento continua e a vida continua e acabou. E esse foi o pensamento, esse foi o pensamento em 2001. Porque um grupo estava sitiado lá no 8º Batalhão, lá em Água de Meninos, em São Joaquim, e eles optaram por não morrer. Fugiram, e Prisco era um deles, fugiram e não morreram. Quer dizer, a história, para mim, e sociologicamente ou antropologicamente analisando, ela para ali, porque ela precisa desse movimento, precisa desse motivo, que é a vida. A dialética histórica, a luta entre a tese e a antítese, para gerar uma nova síntese, ela tem que ser, essa ruptura tem que ser necessariamente com a morte. Não a morte física só, mas a morte de ideias, a morte de conceitos, etc. Então, como não houve em 2001 uma morte, a coisa ficou latente, ficou viva e reacendeu agora. Essa história não começa hoje, não começa agora. Essa história tem um desdobramento lá atrás, certo? E novamente, os atores são colocados à prova e resolvem não morrer. E não morrer, a história ela não avança. As estruturas elas se mantêm e não há um movimento revolucionário. E Prisco se diz revolucionário. E a presidente se diz revolucionária. Ela era revolucionária quando existia um status quo estabelecido ditatorial. Hoje ela já não é mais. Quando o espaço, no tempo, ela favorecia a questão revolucionária. Hoje não é mais. Sociologicamente você não consegue hoje avançar com força revolucionária sem que faça uma guerra civil. E como isso não acontece no país, é um país pacífico pelo seu povo, o povo latino-americano é um país pacífico. Nós temos uma característica português, o português é um povo muito pacífico. Perceba que o povo, os latinos, que não são portugueses, são mais aguerridos até, a exemplo da Argentina, a exemplo de outros estados daqui da América do Sul. Mas voltando para a nossa questão interna, que eu estou falando da questão hoje da interna, o nosso maior problema hoje é a segurança pública como um foco, como uma instituição que contém a onda de descaso social. Então, no momento em que o governo não dá o desenvolvimento humano necessário para aquela população, aí vai vindo a questão da segurança sendo sobrecarregada. Aí eu volto à questão do modelo. O modelo de gestão é o modelo que opera em cima de tudo. Se existe militar, é porque o modelo de gestão opera para que isso funcione. Porque se não funcionasse, não fosse conveniente, eles retirariam isso e jogariam fora e botariam outro modelo. Então, a forma de governar do país é uma forma que o modelo de gestão foi implantado e hoje não tem uma pessoa sequer no país, aliás, são poucas pessoas no país que são estudiosos na área de segurança pública, que tem voz aqui hoje no Brasil. Não tem voz. Por que não tem voz? Porque as pessoas não querem saber de segurança pública. Segurança pública não dá voto. Segurança pública, ela simplesmente contém uma onda de violência que está se agravando a cada dia por conta
da questão do descaso social, da questão da educação, que é frágil, da questão da saúde, que é frágil, da infraestrutura, de uma série de demandas que o povo requer com 195 milhões de habitantes que não funcionam. Valério, começando com você, que é um jornalista renomado e uma atividade investigativa. Papel dos políticos ou da política nessa greve dos militares da Polícia Militar? Eu acho que foi das piores possíveis. Por quê? E ninguém imaginava que o bloco de oposições, ou o bloco de todos os deputados que compõem ali a Assembleia Legislativa da Bahia, não iria se intervir para abrir pelo menos um canal de diálogo entre o movimento paredista e o governo. O que na verdade aconteceu foi uma omissão, uma falta de respeito daqueles policiais que estavam ali e da toda a sociedade que eles representam, ou melhor dizendo, que eles se diz representar, porque eles não representam nada, são apenas pessoas nocivas à sociedade, que apenas usurpam o dinheiro e ficam internados por 4 anos na Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA. Até porque todos os políticos que apareceram lá, vou citar apenas 2, e depois os demais que apareceram, como na verdade como pessoas que iriam de alguma forma ajudar nas negociações. E dizendo a toda a população baiana, nunca houve negociação entre o governo e o movimento paredista que estava à frente ao Prisco. Apenas imposição do governo dizer, parem com isso é um absurdo, está manchando a imagem do governo e só temos para oferecer isso. O que na verdade é que nunca houve, de fato, nenhuma negociação. O que de fato aconteceu foi a imposição do governo em dizer o que ia dar aos policiais e, do outro lado, Prisco dizer que não aceitava. Ou era tudo ou nada. E os políticos usaram de todas as formas para se promover nessa onda do caos. Porque esses sim são verdadeiros oportunistas. Porque em nenhum momento, desde o início, quando houve a ocupação no dia 31, e que o presidente da Assembleia convidou toda a imprensa em primeiro lugar e depois o movimento paredista para que saber o que de fato estavam fazendo lá, e eu estava presente, foi de que não entendia o pleito dos policiais, não sabia o que de fato estava acontecendo, e estava relembrando o próprio presidente de dizer que o governo Wagner, ou o governo passado de Paulo Souto, tinha dado o maior aumento de todos os tempos em 2006, maior do que a inflação. E eu me perguntava, se ele está lembrando algo que aconteceu em 2006, é que de fato ele estava em estado de hibernação por todo esse tempo. E no mais, dizer à imprensa que não reconhecia a Aspra como um movimento, como uma associação de classe, porque tinha um grupo minoritário de associados, e o pior, de não considerar o Prisco como de fato representante, porque não eram policiais. E esse foi um grande erro. Depois de tudo isso, os oportunistas deputados que se diziam ser representantes da classe, em estar fazendo o seu oba-oba para aparecer perante a mídia. E o pior de tudo, os demais deputados disserem de forma que, segundo chegava até nós, de estar proibido de tomar qualquer posicionamento, ou aqueles que estavam lá de fazer era enfraquecer o movimento. Então, a minha avaliação, esses políticos todos estavam aí e que estão ainda cumprindo os seus mandatos, deviam realmente ter vergonha e dizer à sociedade que esses sim são os responsáveis por todo o caos instalado em Salvador e em toda a Bahia.